nome é Ieda, eu sou crítica de cinema. Eu acabei de voltar de uma cabine de imprensa que a gente teve agora. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a opinião sobre o filme tá embargada. Isso quer dizer, para quem não sabe o que significa embargo, quando a gente fala que um filme tá embargado, é que a distribuidora pede ou manda, depende como for a sua interpretação, para a gente segurar as opiniões até uma data X, um horário X. Em alguns casos, a gente, inclusive, assina um termo de compromisso, falando que a gente não vai liberar nada até o horário combinado, até o dia combinado. Mas eu já estou gravando hoje e vou publicar no dia que for permitido. É curioso, porque esse filme, ele já tá... As críticas lá fora já estão correndo, assim. Tipo, você entra no Letterboxd, já tá com as avaliações lá, já tem qualificação no Rotten Tomatoes e tudo mais. E, estranhamente, o embargo, assim, é pra gente aqui do Brasil. Mas, enfim, eu fui ver Anônimo 2. É aquele filme, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é aquele filme de ação do aquele filme de ação do Bob Odenkirk. Isso porque eu estava treinando a pronúncia do nome do diretor e eu tive dificuldade de falar o do ator, que é o mais fácil, né? Porque essa sequência, ela é dirigida pelo Timo Tjahjanto. É isso? Eu acho que é isso. Se não for, peço desculpas. Ele é da Indonésia. Ele fez várias coletâneazinhas de... Quer dizer, fez não, né? Participou. Ele fez o VHS 2, VHS 94. Quem não conhece, são coletâneas de terror. Então, é como se alguém entrasse numa casa, encontrasse uma pilha de fita VHS e começasse a assistir. Aí, cada fitinha de VHS é um diretor diferente. E um deles é o Timo Tjahjanto. Tá. Ele também fez um filme de ação muito bom, por sinal, chamado The Night Comes For Us. Esse é um filme de 2018, que é com aquele lutador também, bastante famoso. Se a internet cooperar aqui comigo. A internet não está cooperando comigo. Mas, enfim, ele fez esse filme de ação, The Night Comes For Us, que é muito bem feito mesmo. E me pareceu que ia ser uma boa pedida colocar esse diretor para dirigir uma sequência do Anônimo, que é o filme de ação do Bob Odenkirk. Consegui. Consegui. O primeiro filme, ele já tem alguns anos, ele é de... Vejamos... O primeiro filme é de 2021, então levou um tempinho para essa sequência sair, né? O primeiro filme foi meio que um sucesso inesperado, né? Porque era um filme com um orçamento não muito grande, mas que chamou bastante atenção. Foi dirigido pelo Ilya Naishuller. Peço desculpas novamente. É um russo. Não sei porque ele não voltou para o Anônimo 2. Ele fez um filme para Amazon, aquele Heads of State, com Michael Cera e o bonitão lá, oh meu Deus, Idris Elba. Isso. Eu tô tão velha, gente, eu esqueço os nomes, eu não consigo pronunciar. Mas enfim. Eu gostei bastante não, eu dei 3 estrelas pro primeiro filme. O Anônimo primeiro, do Ilya Naishuller. E eu saí um pouquinho decepcionada agora dessa cabine do Anônimo 2. Assim, tá todo mundo bem, os atores estão bem, o filme é bem dirigido, é bonito de se olhar, mas o roteiro é ruim. Muito ruim. De dar vergonha pelas pessoas envolvidas, assim, sabe? Porque, cara, a esposa do Bob Odenkirk, que é a Connie Nielsen, né? Que acho que é capaz das pessoas conhecerem mais ela pelo Gladiador, né? Que ela é a irmã do Máximos lá. Do Máximos? Ai, gente, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Ela tem umas falas
que eu fiquei esperando do tipo, não, isso aí é uma piada, sabe? E não era piada, porque é um filme de ação com humor, mas não era piada, ela tava falando sério, mas era uma fala muito, muito ruim. E a vilã dessa sequência é a Sharon Stone, que também deu vergonha por ela, sinceramente. Não por um defeito da Sharon Stone, mas porque o personagem dela é raso de tudo, muito, muito raso, e tem uns clichês do tipo, ai, ela é má, então vamos colocar uma ceninha dela dançando, sabe? Aquelas coisas meio tipo do Morbius, tem aquela cena do cara lá dançando, e tipo, ai, gente, não faz isso, não faça isso, a não ser que o seu vilão seja, sei lá, sapateador, uma coisa muito específica, não coloque o seu ator, o seu vilão, pra fazer uma dancinha maléfica, não fica legal. A gente já viu muitas vezes, não precisa, sabe? Essa coisa do vilão que, ai, olha como ela é louca, ai, she's so crazy, love her. Tipo, não faz isso não, faz isso não. Mas deu vergonha pela Sharon Stone, como eu disse, não pelo talento dela, não pela capacidade dela, mas porque o papel dela é ruim, as falas dela são ruins. É um negócio assim que tava até me dando uns flashbacks de Catwoman, da Mulher Gato, aquele com a Halle Berry e a Sharon Stone, que era a vilã também, né? Então tava me dando uns flashbacks não muito legais, assim. Mas tava nesse nível, assim, sabe? De cartunesco ruim. E infelizmente é isso, assim, sabe? É um filme que não é muito longo. Ele segue mais ou menos o mesmo molde do primeiro, né? O primeiro filme começa com ele sentado. A gente não sabe se é uma delegacia, se ele tá com a FBI, com a CIA ou sei lá o quê. E ele tá explicando a história toda, né? E aí corta pra vida dele normal e aí acontece alguma coisa que ele vai ter que meter a porrada em todo mundo e é isso aí, né? E eles fazem umas coisas assim que nem combinam muito com o personagem, porque no primeiro filme, o grande conflito todo é que ele era um cara... ele era uma espécie de John Wick da vida e ele queria viver uma vida normal. Assim como o John Wick tentou, né? E não conseguiu muito bem. Mas ele queria viver uma vida normal e ele, de fato, viveu uma vida normal. Por, sei lá, 15, 20 anos. Alguma coisa assim. E tanto que o drama do começo do filme, do primeiro filme, é justamente a esposa dele ver ele como um banana, o filho dele acha ele um perdedor e esse tipo de coisa. E no segundo filme, eles querem colocar uma coisa que do tipo, você quer descansar, mas você não pode fugir da sua natureza, porque a sua natureza é essa, é quebrar o pau, não sei o quê. De onde surgiu isso? Ele ficou 15 anos trabalhando de gerente lá numa oficina de carro, sabe? De onde veio isso? Você não vai conseguir, não sei o quê, boa sorte, porque você não consegue escapar de você mesmo. Tipo, sabe? A gente sabe que vai rolar realmente um imbróglio para ele poder dar porrada em todo mundo, mas eles querem forçar essa coisa de que ele não consegue evitar, ele não consegue. Ele consegue evitar muito bem. E é só situações muito extremas que fazem ele perder a calma. Então, já não faz muito sentido, assim, pra mim, sabe? Já começa a partir daí. E, sei lá, é uma ideia ruinzinha, sabe? De tudo. Porque ele tá trabalhando novamente como John Wick e agora ele tá negligenciando a vida dele em família. Por incrível que pareça, porque... Antes a prioridade dele era família, família, família. E agora ele tá voltando a trabalhar. E a família meio que jogada de escanteio, né? Mas... Até perdi o fio da meada. Mas assim, é uma coisa boba. Lembrei o que era. O que eu tava falando. É uma coisa boba, porque ele faz uma missão lá, que inclusive envolve brasileiros com facões, e aí ele resolve que ele quer descansar, que ele precisa descansar, porque a família dele tá precisando dele e tal, e ele resolve ir para uma cidadezinha com um parque aquático super antigo, que o pai dele,
quem faz é o Christopher Lloyd, né? Tinha levado ele e o irmão na infância, porque foi para ele o lugar mais feliz da vida dele, a memória mais feliz, e ele queria fornecer isso para os filhos também. E é um lugar meio desinteressante, sabe? Apesar de ser tem parque aquático, tem fliperama e tal, mas a gente não sente como se fosse uma cidade de verdade. É sem graça. É sem graça. Todos os vilões ali são meio bobos. Foi difícil, viu? Pior que assim, eu acho que a minha reação foi um pouco pior do que a das pessoas que estavam ao meu redor. Porque tinha um cara atrás demais. Um cara atrás demais? Não. Tinha um cara atrás de mim que o filme acabou, ele tava genial. Genial, maravilhoso, me diverti muito, não sei o quê. E eu tava, putz, difícil, né? E é isso, cara, foi meio que uma decepção, assim. Eu acho, apesar do cara que tava atrás de mim ter enchido de elogios, ele não tá indo tão bem na crítica quanto o primeiro filme. Eu tô aqui com o Letterboxd aberto, tá com 3.1 de avaliações, né? Porque nos Estados Unidos tá todo mundo já dando nota mesmo. Os críticos que eu acompanho estão dando 2, 2,5, 3, mas tem gente até dando 1,5 aqui. E no Rotten Tomatoes tá 77% com um CinemaScore B+. Essas coisas não significam nada, mas eu tô só falando para vocês perceberem que é um downgrade. Nossa, como está difícil falar hoje. É um downgrade em comparação com o primeiro filme. Ainda mais porque o primeiro filme veio meio como uma surpresa, né? Nossa, um filme de ação com o Bob Odenkirk, e ele começa como um cara comum e vira o John Wick depois, né? E aqui não, ele é o John Wick do começo ao fim. Eles querem forçar esse conflito de que ele não consegue fugir da natureza violenta dele. E não funciona. Não funciona. Nada dá muito certo. E é isso, infelizmente. Beleza? Se inscreva no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho. O que mais tem que falar? Visite meu site, iedamarcondes.com. Se você gostar do meu trabalho, me apoie. É o apoia.se/iedamarcondes. E é isso. A gente se vê por aí.